Bom, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, é a segunda vez que estamos participando aqui como empresa. Hoje eu vou apresentar dois lançamentos da Angus. Tá? Então, são dois produtos que estão saindo aí do forno. Na verdade, um dos produtos, vocês são os primeiros que nós estamos apresentando. Antes de falar um pouco dos produtos, então, são dois produtos. Um é um aminoálcool de alto desempenho, e o outro é um surfactante de baixa espumação. Tá? Antes de começar a falar dos produtos, eu vou pedir licença só para apresentar um pouco a empresa. Talvez muitos de vocês não conheçam, mesmo porque é uma empresa... Ela não é uma empresa nova, mas até um pouquinho do histórico aqui, até o início do ano passado, a Angus era uma empresa que pertencia à Dow. Então, no início do ano passado, ela foi vendida, e hoje estamos operando de forma independente aqui na América Latina. Tá? Mas, como eu falei, não é uma empresa nova, já estamos há 80 anos no mercado. Toda a nossa química é derivada de nitroalcanos, então são químicas bastante únicas, bastante diferenciadas. Em geral, nossas moléculas não têm um contratipo idêntico, são contratipos funcionais. O nosso carro-chefe hoje ainda são as aminas, tá? Os neutralizantes que vão nas fórmulas de metalworking. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem muito bem muitos dos nossos produtos. Então, aqui, só onde estamos localizados. Hoje temos 3 plantas, 2 nos Estados Unidos, uma na Alemanha, e 5 centros de aplicação no mundo. Esses centros de aplicação foram criados justamente para ajudar o cliente, né, a desenvolver as formulações e entender o desempenho dos nossos aditivos dentro das formulações de vocês. Então, são centros de aplicações que estão à disposição. Tá? Dos mercados que nós atendemos, hoje, metalworking é um dos principais, mas aí também estamos presentes na área de tintas, de cosméticos e life science. Metalworking é um dos maiores mercados para nós hoje. Então, começando então com esse novo produto. Esse novo produto é o CoreGuard Flex. Tá? Durante a apresentação, vou chamar ele mais de Flex, para não ficar um nome muito comprido aí. Qual que é a proposta de valor desse produto? Então, esse produto foi desenhado para atender diversas necessidades, aí diversos desafios, né, de formulação. Então, conforme eu vou apresentar os dados, vocês vão entender que desafios são esses. Essencialmente, ele é o quê? Ele é um neutralizante. Tá? Mas, mais que um neutralizante, ele tem uma função super importante na parte de estabilização do pH da fórmula. Né? Outros palestrantes aqui já demonstraram a importância dessa estabilização. E o outro ponto que é muito importante aqui é a multifuncionalidade desse produto. Então, além de neutralizar, manter esse pH, uma coisa que eu vou demonstrar aqui, em todos os estudos que foram feitos, é o quanto ele melhora a longevidade, tá? Então, combinado com biocidas. Então, ele tem uma boa sinergia com diversos biocidas. E outro ponto importante também é cumprir com regulações, né? Porque todo mundo sabe, cada vez mais as químicas estão sendo restringidas, principalmente por aspectos toxicológicos. Tá? Então, em relação aos principais benefícios, a gente está falando de um aminoálcool primário, ou seja, não tem a preocupação de amina secundária. Tá? É um produto que tem uma eficiência muito boa tanto neutralização como a estabilização do pH, melhora a longevidade do fluido. Outro ponto bem importante, que é extremamente fácil de entrar na formulação, 100% solúvel em água, e ele já a gente já teve essa preocupação de registrar em vários inventários químicos ao redor do mundo. Algumas propriedades, aqui o que eu queria chamar a atenção é mais em relação à especificação, que eu comentei das aminas secundárias. Então, ele tem uma especificação aí para ter menos que 1%. Tá? Ele é um aminoálcool primário, mas, como controle e especificação, menos de 1% de amina secundária. Justamente para atender várias regulações europeias. Tá? Então, o estudo que nós fizemos em nosso laboratório, eu vou mostrar um comparativo de um sistema com ácido bórico, um biocida à base
doador de formaldeído e uma amina secundária. Eu sei que a maioria já não está mais usando esse tipo de muitos desses químicos, pelas restrições. Mas a ideia era pegar uma referência de mercado, que a gente sabe, por exemplo, o ácido bórico tem um excelente resultado, excelente desempenho como um bacterostático, anticorrosivo. Então, para pegar uma referência, para que vocês se localizem conforme eu vou comparar o desempenho do nosso produto. Tá? E aí eu fiz combinações desse novo produto com uma outra amina também, que nós temos no portfólio, e aí já em formulações que não vão boro e nem triazina. Tá? Então, foram feitos fluidos, foi feito um fluido semissintético com um teor de óleo alto. A referência, a gente colocou fluidos desde 0 a 5% de ácido bórico, e os outros fluidos, aí, combinações com as nossas aminas. Tá? Testes que foram feitos para mostrar a questão de longevidade. Foi feito um teste acelerado, challenge test, né? Aí, após 2 semanas consecutivas de crescimento de bactéria e fungo, a 10ª e 13ª, a gente considerou que o teste falhou. Tá? Então, foram contadas quantas semanas até falhar. Outros testes que a gente fizemos é acompanhar o pH e a questão de corrosão. A corrosão foi feita naqueles testes padrões de cavaco, e nós medimos a área estimada de corrosão no papel de filtro. Tá? Também fizemos teste de manchamento em 4 ligas diferentes de alumínio. Então, aqui parece muita fórmula, aqui, mas é o seguinte. Essas que estão em amarelo, então, são as fórmulas onde tem de 0 a 5% de ácido bórico. Tá? Onde não tem nem um ácido bórico, a gente compensou com um ácido dicarboxílico. Então, a gente colocou 3 níveis de ácido bórico e todos com triazina. Aí, o comparativo substituímos aí o pacote de aminas, né, em vez de trieta e monoeta, somente o Corgard, esse produto novo. E aí, sem triazina e com esses 5 diferentes biocidas, para ver qual deles se equivalia a uma triazina aí, e o ácido bórico. As outras formulações, aí a gente já tomou, já não tem mais ácido bórico em nenhuma, mas aí a gente pegou também uma amina de mercado, a DCHA, que também tem uma boa bioresistência, para comparar com a combinação do nosso produto. Então, em amarelo, está as fórmulas que foram feitas com o novo Flex. E aí, a fórmula, o que variou foram aqui os biocidas também. Então, primeiro resultado. Tá? Então, aqui, está semanas para falhar. Então, sistemas ali com triazina, você vê que a barra verde, né, é o que tem o melhor resultado, já era de se esperar, justamente pela questão do ácido bórico. Né? Ele tem uma excelente... Ele é um bacterostático, né? Então, ele deu uma excelente resistência a crescimento bacteriano. Mas, quando você olha os sistemas aqui, onde está o Flex, que é o roxinho, e o laranja, obtivemos resultados bastante bons em relação ao controle de crescimento de bactérias. Em relação às 2 barrinhas com a triazina, a vermelha e a azul, que já são sistemas com menos ácido bórico, a gente conseguiu performance equivalente ou melhor. Quando a gente vê a parte de fungo, também é um grande desafio chegar num nível de uma triazina combinada com boro. Então, aqui o que a gente mostra aqui, os sistemas com o DCH e as combinações de Flex e EXT também tiveram um bom resultado de controle de fungo. Tá? Aqui são vários gráficos, mas o que eu queria mostrar, essa verdinha, o gráfico verde em cima, é o sistema que está com 5% de ácido bórico. Então, você vê que o ácido bórico ajuda muito nessa estabilização de pH. E aí, as que chegaram mais próximas, isso foi bem interessante, foram as fórmulas que estavam com essa nova amina. Tá? Então, aí ilustra essa questão de ele ajudar muito na estabilização do pH. Aí, a questão de corrosão. Então, aqui, esse gráfico mostra a porcentagem de corrosão estimada no filtro. Né? Então, aqui, quando você vê lá o sistema com triazina, praticamente não tem corrosão e ácido bórico. Tá? Já os outros sistemas começam a aparecer corrosão, principalmente nos sistemas com MEA e DCH.
O Flex não foi muito bem com a combinação BIT, mas os demais foram muito bem. Quando já se passa 16 semanas, já começa a ficar bastante desafiador. Aí você começa a ver que praticamente todos estão sofrendo corrosão, né? E aqui, quando finaliza o teste, os únicos que conseguiram manter um nível, apesar de um nível alto de corrosão, mais um nível antes de falhar, correr totalmente, né, o papel, são sistemas que estão com Flex. Então, as barras vermelhas, tá, e as barras roxas, que são a combinação dessa nova mina com uma outra mina do nosso portfólio. A questão de alumínio, todos aqueles fluidos que estavam com triazina e bóron, eles tiveram manchamento de alumínio. Todas essas formulações elas foram ajustadas entre um pH de 9,3 a 9,8. Tá? O interessante é que todas as outras fórmulas com essas aminas não apresentaram manchamento no alumínio, nesse pH de 9,3 a 9,8. Então, aqui as conclusões principais desse estudo e desse produto. Tá? Em relação a atingir o desempenho do ácido bórico com 5%, realmente foi bastante desafiador. Em geral, os fluidos desempenharam melhor que os fluidos com triazina e boro a 2,5%. Com 5% já foi mais desafiador. Porém, a combinação de Flex com o EXT e BIT, ele chegou muito próximo ao desempenho da fórmula com 5% de ácido bórico e triazina. Tá? E os fluidos com o CoreGuard Flex, como eu mostrei naquele gráfico, apresentou uma excelente estabilidade do pH. Então, ele ajudou bastante na estabilização do pH a longo prazo, ao longo do teste de envelhecimento microbiano. Tá? As combinações de fluidos com o CoreGuard de Flex mais o EXT, ele apresentou um resultado, em geral, melhor que as combinações de o teste de manchamento mostrou aí, né, que as fórmulas com triazina e ácido bórico todas mancharam. Tá? Então, esse foi o primeiro produto que eu queria apresentar. Então, a proposta de valor, novamente, né, é a questão realmente de ter uma sinergia com biocidas, melhorar a longevidade e auxiliar aí na manutenção desse pH da fórmula, né, que é super importante. O novo produto, esse foi o mais recente, até alguns, eu diria, um mês atrás, estávamos terminando todos os testes, ainda tem muitos testes correndo, mas esse é um produto que já vamos lançar no mercado agora e já estamos com, inclusive, a primeira produção. Tá? É um surfactante de baixa espumação. Tá? Por que desenvolvemos esse produto? Né? Ele vai de encontro a algumas necessidades que identificamos no mercado, então, na questão de um produto que fosse facilmente formulado e que entrasse muito facilmente em fórmulas de semissintéticos, que gerasse menos espuma. Vocês vão ver que o produto gera espuma, mas ele gera muito menos espuma. Essa é a questão. Que fosse extremamente fácil e eficiente de emulsionar em diversos óleos, inclusive óleos vegetais, que contribuísse na corrosão e também mantesse a estabilidade em água dura. Tá? Lubrificação, se tivesse, seria um plus aí. Então, a proposta de valor desse produto. A proposta que a gente está trazendo com esse produto é um produto que tem o dobro da eficiência de emulsificação comparado com um petrosulfonato aí de sódio, tá? Que gere menos espuma, que controle bem a corrosão a ferro. E aí, a questão inclusive o título era a questão do custo efetivo, ele controla tão bem a corrosão que permite você otimizar o seu pacote anticorrosivo. E aí isso melhora no custo da formulação. Tá? E ele também tem uma excelente tolerância à água dura. Então, eu vou mostrar os testes para comprovar essa proposta de valor que a gente está trazendo. Em relação ao produto, aqui algumas especificações. O produto em si, ele não é uma mistura, ele é produto de uma reação complexa, é 45%, mais ou menos, da composição dele é uma oxazolina etoxilada. Tá? E aqui alguns dados de HLB, e ele já está registrado em vários países também.
Esses registros a gente vai avançando conforme, porque realmente o produto é muito novo. Então, aqui, só para exemplificar a questão de emulsificação. Tá? Então, aqui você tem um óleo naftênico com água, e a gente variou de 4% a 16% a dosagem desse lado esquerdo aqui. Tá? De 4% a 16% com esse novo emulsificante. E aqui, para comparar com um petrosulfonato. Então, ali você vê que a 4% ainda não é o suficiente, a 8% você tem uma condição ótima de emulsificação, e depois disso ele passa a piorar. Então, ali já passou do ponto. Então, 8% seria o ideal. Para chegar nesse mesmo nível de emulsificação, nós conseguimos com o petrosulfonato a um nível de 16%. Então, isso está exemplificando o que eu falei de ter que usar o dobro de um petrosulfonato. Tá? Aqui fizemos... Isso aqui saiu ontem, a gente fez no laboratório. Repetindo aqui o que eu mostrei antes. Né? Então, aqui com 8% do nosso emulsificante, você vê aqui na primeira proveta, já começa a emulsionar. Com 8% de petrosulfonato ainda não é suficiente, a 16% teria que ser a quantidade. E aí, quando a gente faz um teste simples aqui, de espuma, você vê que o nível de espuma ali do petrosulfonato é muito maior. Tá? A gente fez também algumas fórmulas, então, aqui um exemplo de um óleo emulsionável, tá? Onde a gente colocou de 5% a 15%, tanto do LF, do novo emulsificante, como do petrosulfonato, para ver as diferenças. Então, aqui você vê que a 10%, a 15% já está bem emulsionado. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver essa diferença, mas a 10%, aqui em 5% está bem ruim ainda, e 10% e 15% ainda tem uma separação. Tá? Então, aqui dá para ver a diferença entre 10% e 10%, né? 15%. E aqui foram algumas fórmulas que a gente fez para medir a questão da espuma. Então, aqui é uma fórmula semissintética com baixo teor de óleo. O que tem de diferente aqui? Então, a questão do novo emulsificante, com a metade da quantidade, né, do petrosulfonato. E o que eu falei de otimização do anticorrosivo. Então, ali no ácido dodecanoico, que foi utilizado como anticorrosivo, a gente colocou metade. Com metade, a gente atingiu um nível de não corrosão nesse fluido a 2% de diluição. Por isso que permitiu essa otimização. Tá? E a gente fez também num fluido com um teor mais alto de óleo, também usando metade do emulsificante. Aqui a gente não fez otimização do anticorrosivo, porque aqui já ia pouco anticorrosivo e não tinha o que otimizar aqui. Então, aqui a gente mostra a questão da tolerância à água dura. Então, a 500 ppm, você vê que a emulsão, tá? Aquela de baixo teor de óleo que eu mostrei, que está com a metade do emulsificante, que está com a metade do sistema anticorrosivo, você vê que a emulsão está bastante estável aqui. Né? Aqui também, não sei se vocês estão conseguindo, já tem uma espécie de uma nata, um sabão formado por causa da água dura. Então, a 1000, você vê quão crítico aqui. Com o SS, que é com o petrosulfonato, você já vê uma separação. Tá? E no alto teor de óleo também é a mesma coisa. Então, você começa a ver a estabilidade desse produto em relação à água dura. Não sei se dá para ver, mas tem uma nata, um sobrenadante aqui. E aí, o que interessa aqui em relação à espuma? Fizemos vários testes de espuma para tentar acercar como é o desempenho desse produto. Então, fizemos desde do mais simples, né, do que faz na proveta, fizemos num blender. Então, aqui você vê claramente a questão da espuma. Né? Ele forma espuma, só que ele quebra mais rápido e ele forma menos. Tá? Então, comparado com o petrosulfonato, você vê que ele é uma espuma que fica mais estável também. O teste no blender também repetiu, talvez não na mesma diferença, né, mas repetiu essa tendência de espumar menos do que o petrosulfonato. Aqui já foi um teste que simula bem uma condição, talvez, em um centro de usinagem, né, é o teste Kinomo,
que você fica recirculando, simulando a formação de espuma. Então, quando ele chega a 1.000 ml de espuma, o teste para e ele vê quanto tempo demora para decair essa espuma. Então, você vê aqui em laranja, né, que o produto ele decai mais rápido também. Então, mostra que é uma espuma menos estável que ele forma. Aqui naquela outra fórmula com alto teor de óleo, também a mesma tendência, de formação menor formação de espuma e mais rápido também. E aqui mostra, na verdade, para atingir aquele pico, esse teste ele mostra que, com o novo emulsificante, para atingir o pico de 1.000 ml, ele demorou um tempo maior. Então, o que está mostrando esse teste é que, para formar a espuma, ele demora mais. Tá? A velocidade de quebra foi similar, mas para formar, nesse teste, mostrou que ele demora muito mais para formar o mesmo nível de espuma de um petrosulfonato. Agora, para a questão de custo, o que nós fizemos? Eu não coloquei os custos de todas as matérias-primas. A ideia aqui era mostrar uma tendência de redução de custo ou equivalência em relação a um sistema com petrosulfonato. Aqui está o custo final, aqui em dólar por libra, de uma daquelas fórmulas que eu mostrei, de baixo óleo e alto óleo. Então, quando a gente pega, comparando com um petrosulfonato de sódio de baixo teor de óleo, a gente conseguiu reduzir bastante o anticorrosivo. E, de tabela, você reduz a amina que vai neutralizar esse anticorrosivo. E aí você vê o quanto deu aqui em diferença de custo de formulação. Tá? Então, por isso que a gente fala que é um produto com um custo-benefício bastante efetivo. E que, nesse caso, nessa formulação, nesse caso, permitiu até uma otimização de custo. Quando a gente pega já num sistema de alto óleo, a gente conseguiu ver uma diferença de custo, principalmente alguns benchmarks de mercado de emulsionantes não aniônicos, tá? Justamente pela redução de quantidade utilizada e também anticorrosivo. Então, também, ele é extremamente competitivo com outras químicas e, dependendo do emulsificante que você está usando, vai permitir uma redução de custo. Então, achei importante colocar isso, porque muitas vezes a gente lança os produtos e esquece de analisar bem essa questão de custo-benefício, né? Ainda mais num ano de crise, assim, essa parte é bem fundamental. Então, um resumo aqui do produto, né? Então, a questão de ele tem uma excelente emulsificação, menor espumação, tem esse custo-benefício bem balanceado, tá? E uma excelente tolerância à dureza de água. Era isso que eu tinha para mostrar. Eu agradeço aí. Aqui vão ficar os meus contatos. Não deu tempo de a gente colocar as nossas literaturas, inclusive desses dois produtos nas sacolinhas, elas estão ali no fundo. Nós estamos ali também ali na frente. Qualquer dúvida, qualquer, enfim, contato que vocês precisem, estamos à disposição.